Fala, povo de Deus, bem-vindo ao meu canal Merecedores do Reino, seu irmão em Cristo, Silvio Júnior, e eu quero deixar uma palavrinha que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 34. A palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Veja, irmãos, que Jesus nos exorta dizendo sobre o pecado, só que agora ele está dizendo sobre o pecado sexual, dizendo que devemos nos afastar das imoralidades sexuais, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Jesus, juntamente com seus discípulos, sempre se preocupou em nos exortar em relação à imoralidade sexual. Foi uma das teses mais comentadas em Atos dos Apóstolos, porque o ser humano ele tem uma tendência muito grande de cometer pecados e cair neste ato abominável a Deus, e muitos naqueles dias de Cristo se entregavam a essas paixões da vida. Por isso, devemos nos abster deste pecado que é a imoralidade sexual. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 6,18: fugir, pois, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo. Sabemos que o corpo é o templo do Espírito Santo, e aquele que profanar esse templo, a Bíblia diz que Deus o destruirá, pois essa pessoa não poderá entrar no reino de Deus e será destruída pelo fogo das trevas no inferno, meu irmão. Sem contar que a prostituição era usada nos templos antes de Cristo pelo povo pagão como magia, pois naqueles dias os povos pagãos construíam templos de adoração a Baal, e havia muitas prostitutas que se casavam com esses deuses e se prostituíam com muitos homens de uma só vez em grandes orgias para realizarem os desejos sexuais de seus deuses. E também era uma forma dessas pessoas se ligarem com o mundo dos mortos. Por isso Deus abomina essa prática, que hoje em dia é considerada pagã, irmãos. Hoje em dia, infelizmente, muitos homens de Deus têm caído nessa prática infernal por falta de vigilância. Não oram, não jejuam, não se consagram a Deus, e por não suportarem a vergonha desse pecado, tem levado muitos a cometerem suicídio por serem homens renomados e conhecidos no mundo evangélico, irmãos. Tem trazido muitos divórcios, destruindo milhares de lares cristãos, trazendo frieza espiritual e uma decadência espiritual muito grande dentro das igrejas. E como diz a palavra de Deus, um abismo chama outro abismo, pois Deus nos exorta sobre a embriaguez, mas não literalmente da embriaguez de bebidas ou vinho, mas pede para tomarmos cuidado com a embriaguez do mundo. E hoje a igreja que se diz de Cristo está embriagada com o mundo, vive no mundo como se fossem do mundo, buscam as coisas do mundo, sendo que a palavra de Deus nos diz para buscar nas coisas do alto e não de baixo, as coisas do céu e não da terra. Se vestem como o mundo. Hoje em dia você não consegue diferenciar um cristão de um mundano, pois usam as mesmas vestes. E muitos que se dizem crentes se sobressaem mais que os mundanos, eles conseguem ser mais mundanos do que os próprios mundanos, irmãos. Veja as mulheres de pastores hoje em dia, andam na luxúria, na soberba da vida, se ataviam de tudo que possa chamar a atenção deste mundo, dos homens, das mulheres, mas não tem nada que possa chamar a atenção de Deus. São vaidosas, sensuais e soberbas e sobrecarregadas com as coisas do mundo, com a impiedade e a injustiça, e não é esse o caráter de uma mulher cristã. Não são esses atavios que Deus quer em uma mulher que serve a Ele. Veja Provérbios 31:30. A beleza é enganosa e a formosura é vã, mas a mulher que teme a Deus será elogiada. 1 Timóteo 10:9. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouros, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém à mulher que se declaram adorar a Deus. E o que vemos hoje nessas mulheres que se dizem ser de Deus, irmãos? E o que dizer dos maridos pastores dessas mulheres que não ensinam suas mulheres o caminho do Senhor, a andarem dignamente diante de uma geração má e corrupta, dando bom testemunho, trazendo frutos ao mundo? Tem se embriagado cada vez mais com o mundo, desejando as coisas do mundo, estão preocupados em conquistar coisas, em ostentar riquezas, luxos, deixaram a cruz, não vivem pela cruz, não pregam a cruz, não se deixam ser guiados pela
na cruz. A destruição está mais perto do que ontem, irmãos. Se arrependam e se convertam de vossos pecados. Sejam sóbrios neste mundo caído. Ajudem outros a se levantarem. Hoje em dia temos muitos cegos querendo guiar outros cegos nos nossos altares, e ambos estão caindo nas trevas. Vigiai e orai para que não suceda que aquele grande dia venha sobre vós e vos engula de uma só vez. Orem em todo o tempo para que possais escapar de todas essas coisas que há de acontecer na terra, pois o dia está próximo e Deus está irado e derramará a sua ira sobre toda a impiedade e injustiça cometidos pelos homens. Estamos nos últimos dias, irmãos, e o fim de todas as coisas está próximo. Arrependam-se e entreguem suas vidas a Cristo. Fiquem na paz e que Deus abençoe a todos.